Isso. Aí, nesse caso, foi yes. Mas se tivesse sido no, aí a pergunta 2.7 é se tinha algum potencial impacto na falha em analisar esses participantes no grupo para qual eles foram randomizados. Então, nós, no meu estudo, a gente colocou que se tivesse uma perda acima de 15% em cada grupo, então havia um potencial aí de falha na análise, caso fosse no 2.6. E se fosse menos que 15% de perda em cada grupo, seria no. Deu para entender? Eu tenho alguma dúvida nessa parte? Explica de novo, Lê, com outras palavras aí, que eu acho que ficou meio confuso. É porque essa, essa é meio complicadinha. Quando no 2.6 perguntou se teve uma análise apropriada. Nesse caso foi apropriada, foi uma análise por intenção de tratar. Se fosse uma análise por protocolo, eles analisaram apenas as pessoas que finalizaram o estudo. Porque essa pergunta aí, ela está relacionada apenas se foi uma análise por protocolo, no caso. Então, eles perguntam se teve uma. Essa pergunta é difícil de entender. Olha a tradução aí, Vini. Olha se você consegue. Porque Posso eles perguntam tentar? mais ou menos se teve uma falha em analisar os participantes, mesmo sendo por protocolo. Então, isso iria depender da perda de cada grupo. Se fosse uma perda maior, teria essa falha em analisar, sendo uma análise por protocolo. Mas se uma perda menor do que 15%, não haveria essa falha. Posso tentar ver se eu Tenta acrescento aí que aqui, essa Letícia? pode. Porque aqui, ó, como a Letícia já falou, tem a pergunta 2.6, que é se a análise foi adequada, tá? Se a análise foi adequada, eu já excluo a 2.7. Mas Isso. vamos supor que eles não fizeram a intenção de tratar, aí não foi adequado. Aí vai vir perguntando, ó, mas, tá, não fez intenção de tratar, mas essa perda, essas mudanças que essa análise, por não ter corrigido, não ter feito uma análise Se teve um adequada, impacto, isso né? teve impacto Isso. no estudo, tá? Porque Isso. pode não ter feito intenção de tratar, mas aí a diferença aqui a gente já entra numa diferença da Pedro. A Pedro fala, ó, fez intenção de tratar, não fez. Pronto. Aqui já fala, ó, não fez intenção de tratar, não. Mas, por exemplo, o cara, ele não colocou lá que ele fez segundo a intenção de tratar, mas ele não perdeu ninguém no estudo. Sim, Então, então não vai influenciar. não tem influência, tá? Então, mesmo ele não tendo usado a análise de intenção de tratar, nem precisaria, porque não tem influência. Aí eu Isso. anotei aqui algumas coisas, então, que essa questão, ela aborda se o número de participantes que foram analisados no grupo de intervenção errado, ou que saíram, foram excluídos da análise, se foi suficiente para gerar um impacto substancial no resultado. Aí é o que eles falam aqui. Isso é bem do julgamento mesmo, sabe? Porque mesmo, eles falam lá na Copa, mesmo a perda sendo menor do que 5, pode ter, entendeu? Pode ter, porque, por exemplo, pode ter influência nos resultados. Deixa eu dar um exemplo aqui. A gente está fazendo um RCT para ver um desfecho é mortalidade, tá? E aí eu perdi só 5%. Tá? Só que o que acontece? Vamos supor que tem 100 participantes no meu estudo. Eu peguei 95 e o risco de morte era de 2% nesses 95. Mas, e se esses 5% que abandonaram, eles eram, assim, tinha muito, o prognóstico muito pior e o índice neles fossem de 20%, por exemplo. Então, mesmo sendo uma pequena perda em número de pessoas, de participantes, ainda assim pode ter uma influência muito grande no resultado, tá? Então, é bem do julgamento mesmo,
mas geralmente quando tem perda e não fez intenção de tratar, o risco de ter influenciado no resultado é grande. E acrescentando aí, pessoal, às vezes tem estudo que não cita se foi ou não foi análise por intenção de tratar. Porque hoje em dia, a maioria dos estudos que seguem, né, o consorte, tudo bonitinho, vai informar, mas os mais antigos não falavam. Então, você nem tinha informação, é no information. E aí, isso aí é legal porque, assim, quando não tinha informação, às vezes na perda você coloca que não teve análise de intenção de tratar, ele perde, né? Pode perder. Agora, na Cochrane, mesmo não tendo a informação, você vai fazer um outro julgamento. Fala, olha, influenciou ou não o resultado, esse problema, né? E aí, se tiver influenciado, aí vai ser um risco, né, de viés. Se não, ele não é considerado risco de viés, né? Então, isso é legal. Perfeito. Ótimo. Então, aí, no final, né, a gente viu que, pela pontuação desse artigo que a gente teve como exemplo, foi baixo risco, né, de viés. Então, pode ir para o domínio 3. O domínio 3, ele vai abordar o viés devido à falta de resultados, né, a falta dos dados do resultado. Então, na 3.1, eles perguntam se os dados para esse resultado, no nosso caso, né, que é dor e incapacidade, se estavam disponíveis para todos ou quase todos os participantes que foram randomizados. Então, estavam, porque não tivemos nenhuma perda, então, nesse caso, é yes. Se fosse, quando é yes, aí se não teve, se estava disponível para quase todos os participantes, quando não estava disponível para quase todos os participantes, na verdade, então a gente tem as outras opções, que é a 3.2, 3.3 e 3.4. Quando está disponível, a gente já elimina as três. No caso, meu e dos meninos também, a gente colocou o parâmetro que se fosse uma perda maior do que 15% do total, não em cada grupo, como no tópico anterior, a gente olhava de cada grupo, nesse é no geral. Então, assim, se teve uma perda acima de 15%, os dados não estavam disponíveis para quase todos. Esse foi o nosso parâmetro. Letícia, Então, esse oi. foi o que a gente discutiu, que eu acho que. Peraí, só confirmar se é esse mesmo. Mas Eu que acho dependeria também do tamanho da amostra, né? que a gente, nesse passo próximo, a gente pode pensar em reduzir os 15%, sabe? Porque na Coca eles vêm falando que quando está disponível para pelo menos 95%, geralmente é suficiente. Então, a gente, talvez nas próximas, a gente pensar em reduzir esse, esse, esse valor nosso de 15% para 5%. E quando é um desfecho dicotômico, aí vai depender muito da proporção exigida, se ela está diretamente ligada ao risco de evento, né? Então, mas no nosso caso, que é contínuo, muitas vezes é contínuo, então eu acho que vale para as próximas a gente pensar em Chegar em reduzir 5%, né? isso para 5%. Ok. Aí na 3.2, eles perguntam se tinha evidência de que esse resultado não foi influenciado por essa falta de dados. Então, se foi uma análise por intenção de tratar, então sim, sim para essa pergunta, né, que fala que não foi influenciado essa falta de resultados. Mas se foi uma análise por protocolo, a resposta seria não, porque influenciou essa falta de resultados. Pode ter influenciado. Na 3.3, Posso só fazer uma colocação aqui na 3.2 claro, antes de você passar? Então tá, pode. igual a Letícia já falou,
eles perguntam aqui se há evidência que o resultado foi enviesado, né, devido a esses dados ausentes. Qual que as duas formas que a gente tem de falar que não foi enviesado? A primeira é o método de análise que corrija, né, o viés, que no caso ter feito ou não a intenção de tratar. Ou então eles fizeram uma análise sensitiva mostrando que esses resultados ausentes não influenciaram nos resultados. Agora, a análise sensitiva eu vou até fazer no meu protocolo, no meu RCT, que foi uma das coisas que os revisores pediram, está muito em alta de se fazer essa análise sensitiva. Eles falam pior versus o melhor. Você coloca todo mundo como melhor, depois você coloca todo mundo como pior, todo mundo que está ausente lá como melhor, depois como pior, e ver se esses extremos se alteraram o resultado. Se alteraram o resultado, houve viés. Se não teve alteração, você coloca isso tanto como melhor possível quanto pior possível, não alterou nada no resultado, então você pode afirmar que não teve esse viés, tá? E aí é uma coisa que a gente tem que olhar também, que a maioria dos RCT só chega lá e fala assim, eu fiz intenção de tratar, cálculo segundo é intenção de tratar, mas ele não fala qual o tipo de imputação que eles usaram. E aí aqui a gente já vem trazendo aqui, por exemplo, quando eu uso o método de imputação da última medida observada, ou até mesmo imputação múltipla, que foi feita apenas dentro de cada grupo, essas análises elas não têm poder suficiente para corrigir. Aqui, o método que corrijam. Essas análises aqui elas não têm poder suficiente para corrigir. O que seria uma análise que eu tenho poder suficiente, que eu tenho como corrigir? Eu fazer, por exemplo, no modelo misto lá, ele já imputa. Aí ele vai imputar com base em todo o N. Ou então eu faço uma análise de imputação múltipla com base em todo o N. Aí isso vai corrigir. Agora, eu simplesmente pegar a última observação, ela não corrige não corrige estatisticamente esse possível viés, né? Deu para entender? Deu. Então, se você quiser explicar 3.3 e 3.4, porque tem a ver com a pergunta, que aí já... Então, vamos lá. Deixa eu já colocar aqui nas minhas que já tem associação com o que você está falando. Então, aí, esses tópicos 3.2, 3.3, 3.4, eles são bem chatinhos, assim, de entender. Vamos lá, eu vou tentar explicar o mais claro possível, e aí, se vocês não entenderem, vocês vão me falando, tá? Aí, eu vi lá que teve perda no estudo, tá? Primeira coisa. Aí, a 3.3, ela vem e me pergunta, essa perda, será que ela depende do valor real? Porque vamos supor, o que é isso, depender do valor real? Eu fiz um RCT para poder avaliar a eficácia da intervenção X versus a intervenção Y. E aí eu vi que um bocado de gente saiu. Mas será que ele saiu porque ele estava com muita dor? Aquele cara era o pior? Porque se for, por exemplo, aí dependeu do valor real, tá? Mas pode acontecer de ter sido ao acaso. Deixa eu tentar dar 2 exemplos para ficar claro. Uma coisa, isso aí é uma coisa que a Pedro já não distingue e que a Robert já vem para tentar distinguir. Uma coisa, eu tive 5% de perda, beleza. Agora, uma coisa é esse 5% de perda ser porque a pessoa não aderiu à intervenção ou porque ele tinha o prognóstico, muito fator prognóstico negativo, aí ele largou o estudo. Outra coisa seria, por exemplo, eu abandonei o estudo porque eu mudei de cidade. Entendeu? Depende do estudo, o outro é um acontecimento meio que ao acaso. Não, eu mudei de cidade, ou eu adoeci
por outra causa fora do estudo durante o período, são coisas mais ao acaso. Por isso que é importante, quando a gente vai fazer um RCT, também esses participantes que foram perdidos, buscar entender, ir até telefonar e tudo, e buscar entender o porquê que eles saíram do estudo. Será que foi algo ao acaso ou será que foi devido à intervenção, tá? Isso é interessante reportar, porque quando vai se fazer aqui a análise do risco de viés, no, segundo a Rob Chu, são informações importantes que tem que ter lá, tá? A 3.4, ela é praticamente muito semelhante da 3.3, que a 3.3 ela pergunta aqui, ó, o resultado se ele depende do valor verdadeiro. É uma afirmação mais rígida, depende ou não. A 3.4 ela vem, é provável que dependa, tá? Basicamente a mesma coisa, mas tem só essa questão do provável. Uma é mais taxativo, a outra é mais de julgamento mesmo do avaliador. Então, é o que eu falei, né, que a primeira lá, a falta do resultado poderia depender do valor verdadeiro. Então, na primeira lá, se eu falo que sim, depende, eu vou avaliar como alguma preocupação. Agora, no segundo item, por exemplo, quando eu falo assim, é provável que a falta dependa, aí já vai ser lá no algoritmo lá, ele já vai entender como um alto risco, tá? Então, essa que é a diferença. Assim, é uma diferença bem pequena, mas a gente tem uma diferença entre as duas perguntas, beleza? Aqui nós fizemos novamente, clica aqui no algoritmo e ele, com base no que foi respondido, ele vai dar o resultado aqui, no caso, low. Ótimo. Ficou claro para todo mundo? Deu certinho aí com o que todo mundo já tinha feito ou deu alguma divergência? Tá tranquilo, né? Ótimo. O domínio 4, né, ele vai falar sobre o viés na medição do resultado, né, ele vai avaliar essa questão. Então, no 4.1, ele pergunta se o método de medição do resultado se é inapropriado. Tem que tomar cuidado com as perguntas também, né? Porque às vezes entende que é apropriado, nesse caso é inapropriado. Então, os resultados dos estudos, então, eles têm que ser avaliados usando medidas de resultados apropriadas, medidas validadas. Então, no caso desse estudo que a gente pegou, não é inapropriado, né? Avaliou aí a incapacidade pelo Roland Morris, pela escala numérica de dor, então não é inapropriado, foram apropriadas. No 4.2, eles perguntam se essa avaliação do resultado se pode ter diferido entre os grupos de intervenção. Então, utilizou as mesmas ferramentas, as mesmas pontuações, os mesmos time points. Nesse caso, então, a resposta para a pergunta se essa medição, né, do resultado se diferiu entre os grupos, é que não diferiu. Eles usaram as mesmas ferramentas, com as mesmas pontuações, mesmos time points. No 4.3, eles perguntam se os avaliadores dos resultados estavam cientes da intervenção recebida pelos participantes. Então, aqui a gente tem que tomar cuidado, porque no nosso caso são desfechos autorreportados, então os avaliadores são os próprios pacientes. Então, nesse caso, os avaliadores, eles estavam sim cientes. Agora, por exemplo, se não fosse um desfecho autorreportado, o avaliador não seria o próprio paciente, né? Seria quem estivesse aplicando ali o teste, enfim, seria
enfim, o fisioterapeuta, quem estivesse aplicando. No 4.4, eles perguntam se essa avaliação do resultado, se ela pode ter sido influenciada pelo conhecimento da intervenção. Nesse caso, os pacientes, eles conhecem a intervenção. Então, pode ter sido influenciada? Pode, porque, por exemplo, um participante, ele recebe uma intervenção ativa e um controle. Pode influenciar, porque um não está fazendo nada, o outro está fazendo exercício. Então, isso pode influenciar, sim, no resultado. Agora, se fosse um medicamento com placebo, não poderia influenciar. Quer dar outro exemplo, Ítalo? Deixa eu ver também se eu consigo acrescentar alguma coisa. Por exemplo, vamos falar, mesmo sendo duas intervenções ativas, um desfecho autorreportado, então eu sei qual grupo que eu estou, né? E eu sou meu próprio avaliador. Mesmo sendo duas intervenções, vamos colocar, por exemplo, Pilates e atividade física geral. Se eu já entrei no estudo querendo fazer Pilates, o meu conhecimento de qual intervenção que eu estou pode se influenciar, porque eu queria estar no outro grupo, entendeu? Então, é diferente igual quando a Letícia falou, quando você está cegado, por exemplo, o paciente está cegado, no caso, o paciente, seu autoavaliador, ele está cegado por placebo, ele não sabe se é placebo ou não, aí não vai influenciar, tá? Deixa eu dar um outro exemplo de quando pode não influenciar também. O avaliador pode não ter sido cegado, mas, por exemplo, o teste, o que é feito, o desfecho, não depende do julgamento do avaliador. Porque o grande problema, quando aqui já vem uma coisa que a Pedro, a Cochrane distingue um pouquinho, diferencia um pouquinho da Pedro. O que eles falam é o seguinte, não foi cegado o avaliador, mas o desfecho depende de julgamento do avaliador. Uma coisa é, por exemplo, eu vou fazer um teste clínico, ou é um desfecho autorreportado, depende do meu julgamento. Agora, por exemplo, hemoglobina, o resultado lá no exame lá de hemoglobina, tantos por cento. Aquilo ali não depende do meu julgamento, porque o teste ele é meio que autossuficiente, ele vai dar o resultado, é tantos por cento. Morreu ou não morreu? Não tem como eu julgar, está meio morto, ou está meio vivo. Morreu ou não morreu. Então, não depende do julgamento do avaliador. Então, nesse caso aqui, mesmo se não fosse cegado, tá? Mas os desfechos fossem esses que eu estou falando com vocês, por exemplo, a hemoglobina, ou morreu ou não morreu, ele não iria perder ponto, porque não depende da subjetividade do avaliador. Então, o avaliador não tem influência no resultado, tá? Ficou claro, pessoal? Ficou. Beleza. Na 4.5, a pergunta também é bem parecida. Na verdade, eu nem sei bem a diferença dessa pergunta para a outra. Talvez Vini aí consiga ajudar um pouco, porque o Ítalo achamos que era a mesma pergunta. Na 4.4, eles perguntam se, que foi aqui a gente falou agora, né? Se a avaliação do resultado, se ela pode ter sido influenciada por esse conhecimento da intervenção. Na 4.5, pergunta, é provável que a avaliação do resultado foi influenciada? Então, vai ser mais um julgamento também. Eu vejo que a diferença é essa. Nesse caso, a gente colocou que sim. Mas, assim, é uma pergunta bem parecida com a anterior. Olê, basicamente uma fala assim, olha, poderia ter influenciado? Sim ou não, né? E a outra É provável. se no estudo influenciou ou não, entendeu? É provável que influenciou ou não, entendeu? Então, Sim, entendi. é isso. Aí, nesse caso, vocês concordam que seria yes? Que sim, poderia ter... É Sim, provável que influenciou? concordo.
Aí, Letícia, é semelhante àquela outra que eu falei, por exemplo, porque lá no algoritmo aí vai dar diferente, porque uma coisa pode ter influenciado, aí o algoritmo vai entender como alguma preocupação, ele vai ter alguma preocupação com aquilo. Agora, se é provável, provavelmente influenciou, aí ele já vai ver como teve viés mesmo, o risco é alto. É mais a diferença das duas perguntas, assim como aquele outro exemplo anterior, é mais no que o algoritmo vai entender. Ou é provável, provavelmente aconteceu. Pode ter acontecido. Isso. Aí aqui no caso deu um alto risco de viés, né? Porque despontuou aí nessa questão dos avaliadores serem os próprios pacientes, enfim, então isso aí influenciou. No domínio 5. O domínio 5, então, ele vai ver o viés na seleção do resultado relatado. Então, na pergunta 5.1, eles perguntam se os dados, se eles foram analisados de acordo com o plano de análise pré-especificado. Então, a gente vai ter que olhar se eles têm um protocolo publicado. Se não tiver um protocolo, a gente coloca que não foi informado, né? Se não colocou lá que teve ou não o protocolo, a gente coloca não informado. Mas se eles colocam lá, né, que foi realizado um protocolo, a gente coloca sim para um protocolo disponível. Então, nesse caso Olê, aqui, nós fomos, né, Letícia? Olhamos o protocolo Olhamos deles e eles e têm o eles, protocolo. caso não tenha o protocolo, pode existir também o registro, né? Aí a gente vai olhar lá no registro. Sim, isso. e isso é interessante porque quando você está fazendo uma revisão sistemática, quando você pega estudos mais antigos onde o registro não era obrigatório e não havia publicação de protocolo, isso fica mais complexo, né? Então você tem que tomar certas decisões aí, né? Como que você vai atuar sobre isso, né? Como que vocês estão atuando em relação a isso aí, Lê? Você ajuda? No nosso, a gente coloca que não foi informado, Uhum. porque a gente olha mesmo no artigo se eles informaram que tinha um protocolo ou não, a gente coloca não informado, para não pesar tanto também, né? Porque na época Uhum. não tinha. Perfeito. No 5.2, aí a pergunta é se é provável que o resultado que está sendo avaliado, ele tenha sido selecionado com base nos resultados a partir de múltiplas medições daqueles resultados. Então, assim, o que a gente vai ter que ver, né? Porque a pergunta é um pouco complexa. A gente vai ter que conferir se eles fizeram a mesma ferramenta que estava no protocolo, se eles mudaram as ferramentas, se adicionou alguma ferramenta, se avaliou nos mesmos time points ou modificou isso. Então, nesse caso, não, né? Eles não fizeram essas múltiplas medições, essas modificações. Na 5.3, eles perguntam se o resultado que está sendo avaliado lá, é a mesma coisa. É a mesma pergunta da 5.2, tem isso. Um se é provável e o outro é se provavelmente. Eu tenho dificuldade de entender essas perguntas. É o que Mas o Ítalo falou, Lê. Tem a ver com a questão do algoritmo, entendeu? é Quando mais. se tem alguma preocupação ou se é provável, aí é mais forte, né? Quer Sim. dizer que o Então, julgamento vai ser pior. nesse caso é a mesma coisa. Então, ficou igual aí a 5.2. Só acrescentar uma coisa, Letícia, sobre a 5.2 aqui. Eles falam de múltiplas, né, medidas do desfecho. Eu posso, por exemplo,
ter colocado, meu desfecho é dor. Aí eu avaliei segundo a escala numérica de dor, segundo aquele questionário lá, que vem várias coisas que sabe, várias escalas para poder avaliar o mesmo desfecho. Sim. Então, isso aqui é um viés. Se eu começo a avaliar o mesmo desfecho com um monte de coisa, porque provavelmente em algum pode dar diferente e tal. E aqui no 3.5 é a questão das múltiplas análises, né? Se eu fiquei analisando isso aqui, feito louco, né? Por exemplo, eu avaliei, fiz uma análise X, depois eu fiz uma análise Y, fiz várias análises para a mesma coisa. Então, é outra coisa que pode gerar viés, porque eu posso fazer um tipo de análise, não ter resultado, e lá no outro tipo de análise. É aquilo, né? Meio essas duas aqui são meio que você ficar testando um monte de coisa até ver o que dá. Um exemplo claro aí que alguns estudos fazem de caretagem, não dá resultado, e aí eles pegam, vão lá, os 25% menores valores e os 25% maiores valores, e aí comparam isso. Tem um estudo do HIIT que fez isso, né, para a questão aeróbio, treinamento aeróbio aí, né? E aí deu um bafafá, falou super bem do HIIT na época, e é super polêmico, super controverso. Pois é. Aí é olhar isso, né? Que é igual o Vinícius já acabou de dar um exemplo ótimo aí de múltiplas análises. Faz uma análise principal, aí não deu, aí vai fazendo várias subanálises até aparecer alguma coisa. Tá? E é isso, né, Letícia? Dessa parte aqui. A gente finalizou aqui, vem no algoritmo, sempre lembrar, direto a Letícia tinha que ficar puxando minha orelha para eu lembrar, de sempre no final de cada um clicar aqui para aparecer, porque aqui já está pronto, né? Mas antes não vai estar aqui a classificação. Aí você vem, clica aqui, ele vai te dar a classificação, tá? E aí no overall bias, né? Oi? Agora, esse sexto. Overall bias. É verdade, desculpa. Aqui Aí. ele vai trazer, você vai clicar de novo no algoritmo e vai trazer o geral, né? Isso, aí ele vai trazer o geral. geral. Aí tem aí a classificação em cada domínio e a geral. Lembrando que fala lá, né, que é low, some concerns e high, né? E no caso aí, como um dos domínios foi high, ele fica como high risk of bias, né? Se fosse some concerns, ficaria como some concerns. Se fosse some concerns em mais de um domínio, aí ele já vai para high, né? Low se for em todos. Low em todos. Isso. Tá? Aí aqui, só trazer para vocês que aqui, aí ele vai vir aqui, né? Aí a planilha já vai se preencher. A gente vai ter que, para cada um dos domínios, das perguntas, a gente vai ter as respostas aqui, se foi alto, se foi baixo, tá? Aqui a gente tem aquela figura clássica da Cochrane, que ela, aqui, domínio 1, baixo, domínio 2, baixo, domínio 3, baixo, domínio 4, alto. E aí, tá vendo que aqui é um estudo. Aí, se tivesse outro estudo, ele ia estar nessa linha, e aí ia preencher a figura, né? E no mais, eu acho que o mais importante é isso aqui. Tá beleza, pessoal? Alguma dúvida, algum posicionamento, questionamento? Muito bom, Ítalo. Eu sei que vocês têm uns materiais de treinamento, né? Lê, que pegou com o Rodrigo, com o Matheus. Eu vi aí o Ítalo também usando a questão em português. Eu não sei se está no YouTube, dá para colocar isso como anexo, que eu acho que é legal para quem quiser fazer o treinamento, tá lá já o material, né? Ou se não tiver jeito, pelo menos colocar link lá nas anotações para a pessoa acessar o treinamento da Cochrane, né? E passa para a gente lá no grupo do Health Science também, esses materiais. Eu mando sim. A gente pegou, foi
pela Cochrane mesmo, mas a gente fez um resumo, né, então, das partes Isso. principais, aí por isso essa parte em português, mas é um resumo da Cochrane mesmo. Igual nós fizemos os resumos aqui, mas isso aqui tudo está no manual No lá da manual. Coca. Aí eu posso mandar lá no grupo lá, que eu já fiz algumas Talvez, anotações, é, talvez sintetizei um pouquinho mais. talvez no YouTube colocar lá os links da Cochrane, né, para o treinamento. Ótimo. E aí esses manuais aí manda para a turma aí, porque alguns vão usar o Rob2. Facilita, né? Sim. Ótimo. Pessoal, dúvidas? Aqui tá tranquilo. Joia. Olha, eu queria parabenizar. Muito bom, muito didático, bem direto, tá? Parabéns, Ítalo, parabéns, Letícia, tá? Porque eles conseguiram sumarizar aí a escada Rob2, que é mais chatinha mesmo, né? Ficou dado o recado aí. Bom, queria agradecer a participação de todos. Eu vou parar a gravação agora, tá bom? Para a gente continuar. Só um minutinho.